Cerrado é a segunda maior formação vegetal do Brasil e abriga pelo menos 30% da biodiversidade brasileira, sendo metade das espécies exclusivas da região. Estima-se que pelo menos 10 mil espécies de vegetais, 800 de aves e 160 de mamíferos vivam no Cerrado. Além de tudo isso, o solo do Cerrado esconde um imenso manancial de água. É no Cerrado que nascem os principais rios brasileiros, como São Francisco, o Parnaíba e o Araguaia. Hoje, mais de 90% da população brasileira depende da energia gerada pelas águas do Cerrado. Como é que era aqui o Cerrado na época que o senhor era criança, seu Major? Era cerrado puro, tudo cerrado. Todas as estradas que tem aqui, nós é que fez, primeira vez. E o que tinha de bom aqui? Aqui era gado bom e tudo era bom naquele tempo. Era difícil, mas era bom, né? Mas toda essa riqueza biológica está sendo afetada pela devastação, caça e comércio ilegal. O Cerrado brasileiro é o sistema ambiental que mais sofreu alteração com a ocupação humana. Principalmente a partir da década de 70, o Cerrado passou a dar espaço a cidades, plantações de cana, soja e criação de gado. Aquilo foi chegando o povo de fora e desmanchando tudo, abrindo. Foi abrindo o cerrado e arrebentando tudo, acabando com tudo. Meu pai falava para nós quando era pequeno que a coruja fazia o ninho do pau, né? Isso vocês vão ver elas fazer no buraco de tatu, que elas não vão arranjar pau para ela entrar para fazer ninho. O desmatamento causado pela atividade madeireira e por frequentes queimadas também ameaçam o futuro do Cerrado. 70% do bioma já foi destruído e dos 30 restantes, apenas 5% constituem áreas que conseguem manter a biodiversidade. Os outros 25% tendem a desaparecer. Hoje, as terras que era pasto, hoje é soja. Se valorizou e o sojicultor compra a fazenda de pasto e o pecuarista vai para comprar outra fazenda bruta e começa a desmatar de novo. Então esse é o grande problema do desmatamento nosso, é uma cadeia. Do ponto de vista ambiental na nossa região, você às vezes precisa fazer um combate à pesca predatória e muitas vezes você encontra um pescador que está com 2, 3 peixinhos na garupa de uma bicicleta e vai levar o peixe para sua família comer. Só que esse peixe foi pescado na época da piracema. Então é muito complicado você lidar com a questão ambiental em confronto com as questões sociais e muitas vezes, na maioria das vezes, em confronto com a produção. Para você ter uma ideia, nós temos hoje, a nossa região é composta por 16 municípios, 2 lagos de usinas hidrelétricas, sendo o Lago Serra da Mesa o maior do país, e temos apenas um fiscal para fazer todo o trabalho de cobertura, de fiscalização em cima de toda essa região. A legislação brasileira não reconhece o Cerrado como patrimônio nacional, diferente da floresta amazônica ou pantanal mato-grossense, que são protegidos por lei e a exploração só pode ocorrer respeitando o meio ambiente. Os ambientalistas estão tentando fazer que se torne lei, né, que o nosso Cerrado não seja mais devastado e ele se torne um patrimônio. A gente que tem grande afinidade por ele, que convive nele, como eu nasci nele, ele é tudo, né? É tudo para poucos e nada para muitos. Hoje, essa devastação que está, para muitos, eles nem sabem o que significa a palavra Cerrado. E nem vai saber, porque ele já está em extinção. Por ele estar em extinção, nós estamos fazendo com que, com esse pequeno plantio de mudas nativas do Cerrado, frutíferas do Cerrado, conseguir revitalizar um pouco que ainda existe do Cerrado. Aqui eu olho a minha parte e olho do vizinho, todo mundo tem que fazer assim. Uruaçu, cidade a 280 quilômetros de Goiânia, capital do estado de Goiás. Mas o que Uruaçu tem que os outros municípios ainda não têm? A resposta é simples. É nesta cidade que é desenvolvido o projeto Frutas do Cerrado,
ou Cerrado Sustentável, iniciativa que nós vamos conhecer a partir de agora. O projeto agroecológico Frutas do Cerrado pretende revitalizar a paisagem original do Cerrado por meio do plantio de árvores frutíferas nativas da região. O projeto Cerrado Sustentável começa neste viveiro. Aqui, mudas de diversas espécies são cultivadas. Ivonete, a diversidade é muito grande, né? É, a diversidade do Cerrado hoje, nós encontramos muitas espécies disponíveis hoje nessa nossa região. Algumas, infelizmente, em extinção. Algumas em extinção por motivo do desmatamento, né? E por estar em extinção, nós tivemos a iniciativa de trabalharmos, de tentarmos germinar essas sementes do Cerrado. Aqui nós temos uma muda de curriola. Ela está em extinção hoje no Cerrado. Essa curriola, por ser uma árvore lenta de desenvolvimento, ao mesmo tempo é uma árvore nobre, com os grandes desmatamentos para o aproveitamento de carvão e o aproveitamento de cultura de cana e cultura de soja e demais grãos que estão sendo produtivos hoje no nosso estado, houve uma disseminação dessa espécie, no qual nos despertamos para iniciarmos a germinação dela. Nós fomos no solo, colhemos a semente e iniciamos essa quebra de dormência. Além de espécies em extinção, o projeto também prioriza frutos comuns do Cerrado. As espécies são variedades do próprio habitat, como cagaita, murici, jatobá e mamacadela. Outra espécie nativa do Cerrado e muito apreciado pela região é o pequi. E aqui no viveiro ele tem a sobrevivência garantida. Ivonete, como é que é o manejo da muda de pequi aqui nesse espaço? Nós temos o privilégio de encontrarmos ainda algumas árvores do pequizeiro aqui em Goiás. Nós vamos no solo e coletamos o fruto na árvore. Depois do fruto coletado na árvore, nós despulpamos, deixamos no período aproximadamente dos 5 dias para nós retirarmos essa polpa que é saborosa por nós. Depois passamos para uma sementeira. Deste período passamos para ou tubete ou para a sacola. O tubete são esses tubos. E nós passamos deste período, depois do enraizamento de 12 meses, nós levamos para a propriedade rural. Ela fica aqui nesse tubo aproximadamente? Mais 12 meses. 12 meses para o enraizamento aqui na sementeira. Depois deste período, quando ela está com no mínimo 3 folhas, nós passamos para o tubete ou para o saco móvel. Seria essas sacolas plásticas. De aproximadamente de 30 a 40 centímetros que nós levamos para o campo. Depois que as mudas atingem o tamanho ideal para serem plantadas no solo, são levadas para esta fazenda, sede do projeto. No local, cada estaca de madeira no chão indica uma muda plantada. Esse projeto que o Cerrado pode ser viável não só na monocultura, que seja na cultura de soja, na cultura do cana, na cultura do milho, que ele pode ser viável também sendo preservado e sendo até regenerado. A gente pode tirar lucro do Cerrado sem devastá-lo. De acordo com o coordenador do projeto, a iniciativa nasceu de uma visão empresarial de que é possível aliar preservação a lucro. Como a gente começou a fazer isso com frutas, começou a regenerar assim a flora local, a gente começou a observar que pode ter lucro com preservação. Colheita de frutas, produção de polpa para revenda e fabricação de derivados como sorvetes. O mercado é amplo e a inclusão social é garantida através de empregos diretos e indiretos proporcionados pelo projeto. É um povo que, se na cidade ele vai ter dificuldade para se virar num emprego na área urbana, na área rural ele é uma pessoa que com um pouquinho de treinamento ele vai render muito. Este político da região destaca a importância do projeto diante de uma realidade que ameaça o Cerrado brasileiro. Nossa região já é rica desses frutos, né? Natural, o caju, a mangaba, o murici, enfim, tem tudo para se desenvolver potencialmente como produtor para oferecer aos grandes centros e também fazer as polpas aqui na nossa cidade, na nossa região. Em busca de mais oportunidades, deixar a terra de origem para viver em outra,
distante. Letícia não precisou de nada disso. Encontrou em Goiânia, terra onde nasceu e cresceu, uma oportunidade de trabalho e geração de renda para ela e outras pessoas da região. Dona de uma fábrica de sorvetes, emprega 15 funcionários. A maioria das frutas utilizadas como matéria-prima na produção dos sorvetes desta fábrica são típicas do Cerrado. A iniciativa incentiva o plantio de frutas nativas da região, além de contribuir com a preservação deste bioma tão importante. O meu principal objetivo é que o Frutos do Cerrado, além de ser um fruto nativo da região, a gente tenha muito interesse na questão da sustentabilidade, né? Incentivar as pessoas do meio agrícola, do meio rural, estarem trabalhando com os frutos, principalmente pela questão tão difícil que hoje a gente se encontra de desmatamento, né? Então, no caso, a gente seria bem para incentivar essa sustentabilidade e também estar proporcionando, né, empregos para outras pessoas. A gente tem interesse de estar incentivando essa empregabilidade no meio rural, mesmo porque hoje eu preciso dessas pessoas para estarem pegando as frutas, né, no pé, lá no meio rural, para trazer até mim. Quando as frutas chegam à fábrica, são embaladas e ficam armazenadas nesta câmara fria. Na hora da produção, as frutas são retiradas do local para serem despolpadas. Em seguida, em um liquidificador industrial, a polpa é batida e misturada com leite ou água. Depois que a mistura fica pronta, o funcionário a despeja na primeira forma, ao mesmo tempo em que outro empregado palita esta segunda forma. No final de cada processo, as duas são encaixadas, se tornando uma só. É hora de ir para a máquina produtora de picolés. Depois de aproximadamente 10 minutos, as formas são retiradas e colocadas em uma pia com água quente, o que facilita a retirada dos picolés das formas. Chegou a hora de empacotar. Nesta outra máquina, os sorvetes recebem a embalagem. Mas espera aí, também é hora de experimentar. Agora sim, sorvetes embalados e pronto, já estão adequados para serem levados aos pontos de venda. A fábrica chega a produzir até 10.000 picolés por dia, exceto quando se deparam com a falta de algumas espécies de frutas. Além do aquecimento global que a gente está encontrando, dificultar a produção dessas frutas, ainda tem o desmatamento. Então, as pessoas às vezes acham que não é interessante ter aquele pé de qualquer fruto lá no quintal de casa e acabam desmatando para outras finalidades. Então, essa é uma questão muito triste em que a gente está se enfrentando, que a gente sabe que o Cerrado, ele tem sazonalidades, né? Às vezes um ano ele produz bem, às vezes outro ano ele produz não tão bem assim. E acaba que com o desmatamento ainda prejudica mais ainda. Mas o problema deve ser amenizado quando as árvores do projeto Frutas do Cerrado começarem a dar seus primeiros frutos. A iniciativa, que pretende revitalizar a paisagem original do Cerrado por meio do plantio de árvores frutíferas comuns da região, deve ajudar Letícia e outras milhares de pessoas. Colheita de frutas, produção de polpa e fabricação de derivados, como sorvetes. O mercado é amplo e a inclusão social é garantida através de empregos diretos e indiretos proporcionados pelo projeto. O povo da região é um povo que tem várias peculiaridades. Aqui ele se dá bem. É um povo que, se na cidade ele vai ter dificuldade para se virar num emprego na área urbana, na área rural ele é uma pessoa que com um pouquinho de treinamento ele vai render muito.